Então vamos continuar nosso estudo sobre ondas. Fazendo uma pequena revisão do que vimos até agora. O que são ondas? Ondas são perturbações que são criadas em um determinado meio e que se propagam por esse meio, com uma certa velocidade. E mais, nós podemos imaginar que as ondas são constituídas de pequenas oscilações, todas elas com a mesma amplitude, o mesmo período, a mesma frequência, mas não têm o mesmo ângulo de fase. Então, por exemplo, se o primeiro ponto tiver essa equação, fase inicial 0, o segundo ponto está adiantado ou atrasado em φ. O terceiro ponto, 2φ. O quarto ponto, 3φ. E assim por diante, até chegar no enésimo ponto. Aí a defasagem com relação ao primeiro ponto é n-1φ. Lembrando que ômega é 2π sobre período, ou 2πf. Então, quando essa defasagem atinge 2π radianos, a gente diz que a distância entre os pontos é de um comprimento de onda, ou 1 lambda. Então é isso. Então, quando a distância é de um comprimento de onda, ou 1 lambda, a diferença de fase é 2π radianos, ou 360 graus. É isso. Agora, e se a distância fosse um x qualquer? Simples. Basta fazer uma regra de 3. Veja, um comprimento de onda está para 2π radianos, assim como x, uma distância x qualquer, está para uma diferença de fase φ. Fazendo a regrinha de 3, dá aqui. Φ é 2π dividido por lambda vezes x, onde 2π dividido por lambda é chamado de beta, onde beta é o número de onda. Então, digamos que tenhamos a seguinte situação: 13 colunas oscilando entre 2 pontos. Como é que fica? Bom, então a equação geral é essa aqui, é A cosseno de ômega t mais φ0, onde ômega é 2πf. Vamos escolher um f bem simples, f igual a 1 Hz. Isso quer dizer que o período é 1 segundo, né? Quer dizer que em 1 segundo fecha um ciclo. Então, para o primeiro ponto, 0, para o segundo ponto, eu escolhi π sobre 5 de defasagem. Pessoal, essa escolha é totalmente arbitrária, tá? Eu escolhi que a cada ponto, a cada coluna que você varia, a defasagem varia em π sobre 5 radianos. O terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, sexto ponto. O que tem esse sexto ponto de importante? Que a defasagem é 5π sobre 5, ou seja, é π. Isso quer dizer que a defasagem atingiu 180 graus. Ora, isso quer dizer que os pontos 1 e 6 estão em oposição de fase. Continuando, vamos até o 11º ponto. O que tem de especial ali naquele ponto? Que a defasagem com relação ao primeiro ponto atingiu 2π radianos. Ou seja, voltou a repetir. A gente já aprendeu isso em matemática, né? Que a função cosseno é periódica de período 2π. Então a distância entre o primeiro e o 11º ponto é de um comprimento de onda. E assim por diante. Aqui estão os pontos calculados. Vejam que entre o primeiro e o 11º ponto há uma repetição de valores, nada mais natural, porque entre eles tem 360 graus de diferença de fase. E vejam, entre o 6 e o 1 estão em oposição de fase, né? Quando um é mais 10, o outro é menos 10. Então, do primeiro para o segundo tem π sobre 5 radianos, acumulados 1π sobre 5. De 2 para 3, mais π sobre 5, acumulados 2π sobre 5. E assim por diante. Vejam que agora aqui acumulou uma defasagem de 180 graus, ou π radianos. Continuando. Pronto, aqui 10π sobre 5, 2π radianos, né? Então fechou a defasagem de 360 graus, então a distância é de um comprimento de onda. Aqui está o comprimento de onda, mas também pode ser aqui, ou aqui, e assim sucessivamente.
Aqui estão os desenhos para o instante inicial. O instante posterior eu fiz para 0,25 segundos. Lembrando que o período é 1 segundo. Ora, 0,25 é 1/4 de período. Então quer dizer que entre aqui e aqui tem 1/4 de comprimento, 1/4 de defasagem. Vejam, pega ali o primeiro ponto. 10. 1/4 de ciclo depois, aonde que ele está? Isso, está em 0, né? 1/4 de ciclo depois, onde ele está? Menos 10. 1/4 de ciclo depois, está onde? 0. 1/4 de ciclo depois está onde? Em 10, voltou. Aí repete a posição. Estão vendo? Bom, e se ao invés de adiantar, nós atrasássemos a fase? Ao invés de ser mais π sobre 5, fosse menos π sobre 5. De novo, aqui no sexto ponto ficaria 180 graus atrasado com relação ao primeiro. E no 11º ficaria atrasado 2π radianos, né? De novo repetiria, não? Aqui estão os valores. Vejam, entre o primeiro e o Y1 e o Y6 está em oposição de fase, 180 graus de diferença, um é mais 10, o outro é menos 10, por exemplo. E entre o primeiro e o 11º, de novo, é igualzinho, ó. 11º, a coluna Y11 é igual à coluna Y1. Por quê? Porque a diferença de fase é 2π radianos. Mesma coisa, aqui, ó. Aqui defasou 180 graus. E agora aqui defasou 2π radianos, né? Então temos um comprimento de onda, um comprimento de onda, um comprimento de onda. E aqui estão os mesmíssimos gráficos observados anteriormente. Só que ao invés de adiantar, atrasa. Bom, qual é a mesma importância desse negócio de atrasar ou adiantar, né? É relativamente simples assim. Pensa bem, à medida que você adianta, a gente faz a onda ir para a esquerda, e à medida que você atrasa, você faz a onda ir para a direita. Entendeu? Se não entendeu, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Uma reta. Qual é a equação dessa reta que passa pelo ponto, passa pela origem e passa pelo ponto 1, 1? Isso, y é igual a x. Beleza, né? Agora, e se eu adiantar, se eu levar para a direita essa mesma reta? A mesma inclinação, só 1 para a direita. Qual é a equação? Não é y é igual a x menos 1? E se eu levar a mesma reta para a esquerda? Y é igual a x mais 1. Estão vendo? Tu levas a reta para a direita, você tem que subtrair exatamente naquele valor que você levou para a direita, que nesse caso foi 1. E quando você leva para a esquerda, você tem que somar exatamente naquela distância que você levou para a esquerda, que foi 1. Em resumo, se você deslocar a função para a direita, você tem que subtrair. E quando você leva para a esquerda, você tem que somar. Isso vai ser útil para a gente descobrir a tal da equação da onda. O que é isso? É uma equação que descreve a posição y em função da posição x e do instante t. Então esse é o objetivo, é achar y de x e t. Então vamos por partes. Vamos admitir que num determinado instante a onda seja dada por um cosseno, y de x igual a cosseno φ. Mas aquele ângulo φ depende da posição, né? Lembra o nosso raciocínio? Tu vai indo de uma coluna para outra, tu está variando x, né? E a fase está mudando. Como é que está mudando? Já tínhamos visto isso. O ângulo de fase é igual a 2π por lambda vezes x, ou φ igual a beta x.
Então, tá ali, no lugar do φ eu pus βx. Né? E se a onda se deslocar para a direita ou para a esquerda? O que a gente faz? Já vimos que quando se desloca para a direita, tu tem que subtrair o quanto que se desloca. E se for para a esquerda, a gente tem que somar o quanto desloca. E quanto que a onda desloca? Ora, se a velocidade é constante, é velocidade vezes tempo. Lá está. Então, a equação, levando em conta o tempo, fica A cosseno de beta que multiplica x mais ou menos VT. Mais se for para a esquerda, menos se for para a direita. Multiplicando o beta por x e por VT, fica lá A cosseno de beta x mais ou menos beta VT. Mas beta vezes V é ômega. Então fica y de x e t é igual a cosseno de beta x mais ou menos ômega t. E essa é a equação da onda. Agora, talvez você esteja se perguntando, bom, tá, ok, o que a gente faz com isso? Para que serve a equação da onda? Esse, caríssimos e caríssimas, é o assunto da próxima aula. Mas a gente está quase nos instrumentos musicais, estamos bem pertinho. Até mais então.